Hoje nós vamos fazer um histórico sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É importante a gente resgatar essa história, porque ela tem se perdido aí em alguns mitos, né, que ficaram no inconsciente imaginário das mulheres e no imaginário dos homens, né? A gente costuma, quando a gente vai conversar sobre o 8 de março, a gente costuma ouvir que é um dia de se ganhar flores, é um dia... Mas não, o dia 8 de março é um dia para a gente honrar as lutas e as conquistas das mulheres e as muitas conquistas que ainda estão por vir, né? Bom, mas vamos fazer essa relação histórica. Ficou nesse imaginário que o Dia Internacional da Mulher aconteceu devido a uma greve no ano de 1857 nos Estados Unidos. Isso não é verdade, porque não há relatos históricos que essa greve tenha acontecido. Aconteceu realmente uma greve nos Estados Unidos no dia 25 de março de 1911, onde morreram, infelizmente, 146 mulheres carbonizadas. Mas o Dia Internacional da Mulher, ele realmente vai ser oficializado quando acontece uma greve em plena Primeira Guerra Mundial, né? A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial aconteceu do ano de 1914 ao ano de 1918. Então, no ano de 1917, 90 mil mulheres, né, russas, socialistas, elas saem às ruas para fazer um protesto, uma manifestação contra o czar Nicolau II. A Rússia, naquele momento, estava um caos, muita fome, muita miséria, então elas saem às ruas contra a Rússia ter entrado na guerra, né, em primeiro lugar, e devido à miséria que era extrema, né, e pela falta de condição de trabalho, as péssimas instalações, contra as 16 horas diárias de trabalho das mulheres, contra o trabalho infantil. Então, essas mulheres, elas vão às ruas. Por que, então, que se dissociou, né, essa data de 8 de março de 1917, se dissociou e ficou com esse imaginário dessa greve de 1911? Porque, como sempre, o capitalismo ele quer, né, ter essa manobra. As datas, eles querem comercializar essas datas, né? Eles querem vender. Então, eles dissociaram. Não vamos falar que foi a partir das mulheres feministas, socialistas, russas, que a gente tem o Dia Internacional da Mulher, né? Vamos falar que foi devido a uma greve que aconteceu lá em 1857. Então, eles querem dissociar, né, do socialismo, dissociar do comunismo, dissociar dessas mulheres que, sim, fizeram o Dia Internacional da Mulher. Não desmerecendo, lógico, as outras greves que tiveram e manifestações no mundo todo, né? Porque essas manifestações dessas mulheres operárias, elas vão acontecer devido à Revolução Industrial que acontece a partir de 1750 na Inglaterra, mas lembrando que essas revoluções industriais, elas vão acontecer em vários lugares do mundo, em momentos diferentes, em datas diferentes. Tá? E aí a gente vai fazer, então, a gente vai ter oficializado, né, reconhecido primeiramente o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, a partir de 1917 com essas mulheres. Mas ele só vai ser reconhecido em 1921. Bom, aí a gente vai dar um salto agora de 1921 para 1932. Só uma curiosidade, importante dizer. A Nova Zelândia, ela foi o primeiro país a dar o direito à mulher de votar. Tá? Isso lá em 1893. Aí agora, fazendo um paralelo com a gente, né? Nós aqui no Brasil vamos ter esse direito de votar só a partir de 1932. Olha que salto que a gente vai dar. E aí,
A gente adquire esse direito em 1932, com o presidente Getúlio Vargas, mas a gente só vai exercer esse direito a partir de 1934. E aí, logo que a gente exerce o direito de votar nas eleições de 1934, já em 1937, o Getúlio Vargas dá o golpe de Estado e a gente perde, então, esses direitos tão recentes, né, conquistados, e a gente só vai poder participar de novo das eleições depois do Estado Novo, que é após 1945. Bom, daí a gente vai dar um salto novamente, agora para a década de 60 e 70. Bom, a gente vai ter, na década de 60, muitas organizações feministas, né, de grupos de esquerda, mulheres socialistas, que vão se organizar dentro das universidades, as reitoras, as professoras, as universitárias, junto com os grupos de esquerda também, a gente vai começar a ter essas lutas. E aí, a pautar, né, as demandas das mulheres, né, o direito à creche, a revolução sexual, os direitos de igualdade de salário, né, condições de trabalho, igualdade entre homens e mulheres. Aí a gente dá outro salto para a década de 75, né, para o ano de 75. Só para finalizar, a gente vai ter a década internacional da mulher, ela vai acontecer a partir de 1975 até 1985, a gente vai ser considerado a década da mulher, né? Muitas vezes a gente escuta que 1975 foi o ano internacional da mulher, mas na verdade é a década da mulher, é de 1975 até 1985. Então, só para finalizar essa fala por enquanto, sempre lembrando que o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi uma conquista das mulheres socialistas, russas, feministas. E é um dia de honrar essas lutas, não é dia de receber flor, é dia de mobilização social, é dia de conscientização. Meu nome é Natália, né? Eu sou advogada aqui em Guaratinguetá. E o Falcão me convidou para fazer uma apresentação aqui, em homenagem a esse Dia Internacional das Mulheres. E talvez, assim, pela minha profissão, ele pediu para que eu falasse algo relacionado à justiça e às mulheres, né? Então, eu achei bem interessante um assunto mais para o lado não jurídico do poder judiciário, mas sim o legislativo. Nós tínhamos aí um poder constituinte que tinha como missão a redemocratização do nosso país, né? E desde os anos 80 ali, em 88 ela foi promulgada, mas teve um toque muito importante de um grupo de mulheres, inclusive mulheres do Brasil inteiro, que ajudaram a formar essa nossa Constituição de 88. Porque o poder constituinte deu espaço para um conselho, que era o Conselho Nacional do Direito da Mulher. Era liderado pela socióloga Jaqueline Pitangui, na época. Ela liderou um grupo muito forte, e na não existência de internet da época, que isso é muito interessante, ela comunicou através das redes, por jornal, por televisão e tudo mais, para que essas mulheres de famílias, mulheres sindicalistas, advogadas, enviassem cartas, fax, telegrama, solicitando ali questões importantes que deveriam ser deliberadas por aquele poder constituinte que iria promulgar a nova Constituição desse país, né? E, claro, todos os interesses da classe feminina. E foram realmente muitos pedidos que chegaram do Brasil inteiro, assim, de várias associações, de várias líderes, inclusive algumas partidárias também, né? Porque embora o nosso Congresso tivesse mais de 550 deputados, acho que 26 apenas eram mulheres. Então, elas não tinham tanta voz lá dentro do Congresso na época. E esse poder constituinte, ele, enfim, toda vez que ele deliberava sobre um capítulo, esse grupo ia até o Congresso e mostrava para eles que existia demandas femininas sobre aquilo, por exemplo. Falava sobre família, elas iam lá e deliberavam a respeito de o pátrio poder, já não ser algo que
que encaixava mais na sociedade, né? Essa coisa do homem ser o líder da família e decidir sozinho sobre tudo. Sobre trabalho, se eles discutiam sobre trabalho na nossa Constituição, as mulheres iam ali para poder, junto com sindicalistas, para poder divulgar quais eram as necessidades das mulheres para falar sobre trabalho, sobre igualdade salarial e tudo mais. Então, e eles ouviam tudo isso, mas ao mesmo tempo tinham um apelido, né? Eles colocavam, já vê as mulheres de batom, eram as mulheres de batom que eles falavam, por isso elas se apelidaram de lobby do batom na época. Era uma sátira, né, com aqueles homens. E assim, por fim, esse grupo, esse conselho, levou uma carta, eles separaram o joio do trigo, porque tinha muita coisa ali que, enfim, não tinha de fato a necessidade naquela época, mas aquilo que era importante elas levaram, entregaram nas mãos de um dos congressistas, que na época era Ulisses Guimarães. Ele recebeu e levou até os congressistas, que ainda estavam deliberando sobre várias coisas do Congresso ali para a nova Constituição, e foi uma surpresa, porque de tudo aquilo que foi entregue, 80% daquilo foi aceito por eles, e foi colocado nessa Constituição de 88, que é a Constituição cidadã, né, a Constituição que redemocratizou o país. E, inclusive, no artigo 5º, existe um inciso muito forte, que ele diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nesta Constituição. Então, deixa muito claro a nova ordem do dia, né? A nova ordem do dia é essa, né? Elas são iguais em direitos e obrigações nesta Constituição, ou seja, a partir de agora as coisas são diferentes. Então, a partir daí, as leis infraconstitucionais, que é a lei penal, a lei civil, né, ela começou ela não passava mais leis que tinham um cunho um pouco mais machista, um pouco, como, por exemplo, a lei penal, ela tinha como qualificadora do estupro se a mulher era uma mulher honesta, né? Ou quer dizer, uma mulher honesta, se você estuprasse uma mulher honesta, você era qualificado, o seu crime era qualificado. Mas se a mulher fosse desonesta, aí o seu crime não era qualificado, não era tão assim ruim. E isso tudo foi caindo com a nova Constituição que foi promulgada em 88. Isso tudo foi caindo e o poder caiu, né? Hoje é o poder familiar, né? Os dois deliberam juntos sobre os assuntos familiares. A igualdade de gênero está aí, né? Infelizmente, com governos assim de cunho conservador, a gente acaba atrasando um pouquinho esse avanço do nosso país, né? Mas com o tempo eu acredito que isso vai chegar um dia a gente ser como assim uma Noruega, uma Suíça, que não tem praticamente nenhuma diferença de gênero de fato no dia a dia daquelas pessoas. Então essa foi uma ideia que eu estudei. E eu acharia muito importante a gente entender que aquele poder constituinte que instaurou a nossa Constituição de 88, que é a que vigora hoje, teve um poder muito importante desse grupo de mulheres e de mulheres do Brasil inteiro, ali fazendo a sua força. E esse era um feminismo realmente de presente, né? Que hoje deveria continuar da mesma forma. E continua, eu acredito, né? Obrigado aí pelo espaço, tá? Então, eu sou Rogéria, eu sou professora, formada pelo Cefam, fiz pedagogia no Nogueira da Gama. Eu tenho 18 anos como professora, mas tenho uma vida inteira como educadora. A minha mãe sempre trabalhou na escola, né? Sempre trabalhou em escola. Ela começou como servente de escola e foi inspetora, e aposentou-se como inspetora de alunos na ET, Alfredo de Barros Santos. E, assim, eu sou a filha mais velha, eu tenho 2 irmãos homens, e eu acho que a questão da educação já vem desde sempre. Com essa vida, né, de mãe que trabalha fora e sempre acaba, né, que a filha, o mais velho, acaba se responsabilizando pelas coisas, pela casa, pelos irmãos. Então, isso é uma coisa que vem de mim. Mas, assim, eu penso que a educação na vida da mulher, ela vem muito além. Assim, vem da essência da mulher, né? Como eu já tinha dito,
vem do útero. A mulher, ela tem o útero que gera, ele gera a vida, né? E a vida da mulher, ela já é uma vida uterina, que a gente está sempre ali gerando, sempre criando, sempre educando todos, né, à sua volta. O caminho da mulher, a vida da mulher é sempre estar ali, né, ajudando, orientando, tendo a coragem para parir, para entender, para ajudar, para se relacionar sentimentalmente com as pessoas, emocionalmente, que geralmente a mulher é muito mais emotiva do que o homem. Então, ela sempre tem esse cuidado maior em se relacionar com as pessoas. Esse cuidado, esse sentimentalismo não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário. Eu acho que é daí que vem a força da mulher. Eu me apresentei e esqueci de dizer que eu sou mãe, né? Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Eu tive meus filhos numa idade interessante, né? Depois dos 30. Tive o meu caçula nas portas dos 40. Ouvi de muitas pessoas, você é louca, onde já se viu? Como é que você vai ter filho agora nessa idade? Você não vai aguentar. E aguenta. E a gente aguenta. Tudo que a gente tem vontade de fazer, tudo aquilo que a gente ama, a gente faz e faz bem feito e a gente aguenta. Eu trabalho fora, sou professora, trabalho em 2 períodos, tenho os meus filhos, tenho minha casa, não enlouqueci e pretendo não enlouquecer. Como que eu faço? Não sei. A gente vai fazendo. Eu acordo, a minha vida começa e a gente vai fazendo aquela hora que você tá tudo pronto, as crianças estão dormindo, você já deu conta do seu trabalho fora de casa, você supostamente deu conta da sua casa e você vai dormir para reiniciar um novo dia. Simples assim. Não é triste, não é difícil, não é doloroso. Basta ter coragem. Você precisa ter coragem, você precisa ter vontade, sair e fazer. Quando a gente fala do Dia da Mulher, né, a gente sempre pensa que existem 2 caminhos. Ou a mulher vai querer ser igual ao homem, e ela está aqui e vai ser Dia da Mulher porque ela vai querer ser igual aos homens. Ou então a mulher vai ser a mulher que se contenta com uma rosa no dia 8 de março. E, na verdade, não são nenhuma dessas 2 pontas. É só o momento de você valorizar, né? De você valorizar a sua mãe, as suas avós, todas aquelas que passaram por uma vida muito complicada que anteriormente as mulheres viviam. E no meu caso, que sou negra, descendente de escravos, o meu avô nasceu no ano da lei do ventre livre, e com certeza minha avó sofreu muito, porque a minha avó, não, minha bisavó, né, ela sofreu muito, porque ela ainda era escrava com o seu bebê que era livre, supostamente livre. E essa vida que eu levo hoje, essa rotina, seja ela estressante ou não, eu vivo por elas. Vivo pela minha mãe, que também trabalhava fora e teve seus filhos. Vivo pela minha avó, que teve uma vida difícil, teve vários filhos, minha avó paterna, e que também não desistiu em nenhum momento. Então, eu penso assim que a mulher, ela precisa deixar de lamentar, deixar de achar que é sofrido, porque não é. Não é. A gente precisa saber fazer, ter vontade de fazer, buscar o que você não sabe fazer. Você dá um jeito, você procura uma pessoa que possa te orientar. Você, graças a Deus, vivemos num mundo informatizado que você acha tudo muito fácil. Então, assim, é sair e viver. Não é sair para a luta, não é para você brigar com ninguém, para quebrar o pau com ninguém, e não é para ficar sentado esperando a morte chegar. É viver, é ser mulher, se impor como mulher, ser feminina se quiser,
Se não quiser também, seja do jeito que lhe der vontade. Se quiser passar um batom, passa. Se não quiser, não passa. Se o seu cabelo for comprido, seja. Se for curtinho, seja. Se o seu cabelo for crespo, se você quiser alisar, alise também. Você não está tomando conta da cultura de ninguém. Você está sendo você. Basta ser feliz. Seja o que você é. E seja mulher. E seja feliz. Tenha seus filhos se quiser. Tenha sua casa se quiser. Seu marido, sua esposa. E seja feliz. É a maneira mais fácil que tem de ser mulher. Ser feliz. Se dedicar àquilo que você gosta, àquilo que você ama. Eu sou Mércia, professora de arte, trabalhei com os colegas que estão aqui, né, presentes, tive a honra de trabalhar no Cefam, um lugar que me deu muito aprendizado, né, e enfim, então, e o posicionamento hoje que a gente vem falar aqui é justamente do papel da mulher na arte, né, como que essas mulheres, elas são vistas, né, ao longo da história. Não vou falar da história, mas eu vou falar mais, assim, a questão de uma provocação mesmo, né. Então, eu estava lendo um artigo da Linda Nochlin que fala assim, por que não houve grandes mulheres artistas, né? Por que será que a história, ela sucumbiu, né? Ela engoliu essas mulheres, aonde elas estavam no momento histórico? Elas estavam lá fazendo arte, mas não apareciam, porque não era interessante para a história, né, eurocêntrica, contar a história das mulheres artistas, dos negros artistas, dos afrodescendentes, dos indígenas. Essas pessoas sempre foram deixadas à margem da história, né? Elas sempre estavam lá, mas a história não conta, né, o lado delas. Sempre a gente vai falar do gênio artista. O que é um gênio, né? É aquela pessoa que teve a oportunidade de ter uma educação diferenciada e de ter uma visibilidade histórica. Então, ele é o gênio. No caso do Picasso, Leonardo da Vinci, nada mais eram pessoas iguais às outras, mas que tiveram a oportunidade de sair à frente no seu tempo, e eles estão lá no patamar da genialidade. Tem um grupo de mulheres chamada Guerrilla Girls, que é um grupo de mulheres ativistas, e elas fazem uma provocação nos museus, elas distribuem panfletos, né, elas estiveram no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, e todos os museus que elas vão, elas fazem uma cotação de porcentagem. Então, a pergunta é a seguinte: as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas do acervo são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Então, como que a gente explica isso? Né? Como que a gente explica essa visibilidade da mulher nua, né? Desde a Grécia Antiga, que vem desde, né, a mulher pousando para os artistas, mas aonde está essa mulher artista que pinta, né? Cadê ela, né? Qual o espaço dela? Não só da pintora, mas da dançarina, do músico, enfim. Então, essa invisibilidade das mulheres que a gente tem que refletir sobre a questão social, sobre a questão que nós temos na formação histórica nossa, né? Da gente pegar os gênios da pintura, não tem nenhuma mulher gênio. Hoje a gente ouve falar de Frida Kahlo, mas nem a Frida Kahlo se considerava artista. Ela vivia à sombra de Diego Rivera. Então, as mulheres famosas, né, as mulheres que conseguiram um patamar, conseguiram um nome na história da arte, geralmente os pais eram artistas, os maridos eram artistas. Elas assinavam com o sobrenome dos maridos, não com o nome delas. Tinha umas que nem nome assinavam, elas retratavam o rostinho delas num reflexo de vidro, para dizer, eu estou presente. Muitas sustentavam famílias. No século XV, na época do Renascimento, nós tivemos artistas que sustentaram famílias inteiras com o seu trabalho artístico, mas assinava com o nome do marido. Temos filmes, né, que falam sobre isso. Então, a mulher, ela sempre teve a margem, não só a mulher, né, a gente fala da mulher, mas todos. Né? Imagina um esquimó pianista, você não vê, né, um pianista famoso. Mozart descobriu-se há pouco tempo que a irmã dele era famosa também, mas ela ficou à margem do seu tempo. Então, e assim vai, né? Nós temos essas histórias. Então, aonde estão essas mulheres na parte histórica? E nós temos um grande avanço, que eu posso dizer depois, aqui no Brasil, que as mulheres aqui chegam para vanguardas, né? Nós temos um movimento de arte moderna trazido pelas mulheres, Anita Malfatti, em 1917, depois já vem Tarsila do Amaral, e depois nós tivemos Lígia Clark, Lígia Pape, então várias mulheres que elas
vem caminhando, né, lutando para a transformação. E nós tivemos várias mulheres na história da arte que elas foram precursoras de movimentos, mas elas ficaram à margem. Elas estavam sempre junto com os homens, com os grupos, né, os vanguardistas, mas não estavam à frente da vanguarda, porque o nome não convinha, né, na época. Mulher era, né, como desde a pré-história, né, ligado ao artesanato, aos trabalhos manuais. Eu mesmo, quando dei aula, as pessoas perguntavam para mim se eu ia dar aula de crochê. Eu não sei fazer crochê, não sei. Então, é porque é ligada a arte com o trabalho manual, que é maravilhoso, e isso nada impede que um homem também desenvolva o seu trabalho manual. Mas a mulher ficou sendo carregada, trazendo isso com ela, que como se ela tivesse só a responsabilidade da casa, né, do trabalho feito em casa. Tanto é que foi negado para as mulheres os estudos das academias de belas artes, elas não podiam frequentar. As que conseguiam pintar tinham aulas particulares ou os pais ensinavam, que eram artistas. E elas não podiam desenhar um nu, por exemplo, elas não podiam ver uma aula de nu artístico. Elas poderiam ser vistas, mas elas não poderiam ver, né? Então, a gente tem casos na história que vão contando, que a gente vai vendo dessas mulheres, né, tão boas quanto os artistas, né, que a gente tem aí, mas elas foram deixadas de lado por ser mulher. E isso a gente ainda está falando de uma mulher branca cis. Agora, você imagina uma mulher trans, uma mulher negra, que espaço que ela tem na sociedade até hoje. A gente não tem espaço ainda, totalmente. Eu quero citar duas artistas negras para finalizar aqui, que eu gosto muito. A Maria Auxiliadora, que é uma artista naif, né, primitivista, que tem um trabalho maravilhoso, né, de se colocar como mulher, né, e na sua pintura. Era uma pessoa extremamente simples, mas ela consegue colocar o mundo do trabalho, ela e o mundo do trabalho humilde que ela tinha. E a Rosana Paulino, que eu gosto muito também, que é uma artista hoje, né, que faz uma série Bastidores, que ela põe o retrato dela como negra e a boca costurada no bastidor. Então, ela faz uma intervenção justamente mostrando por que o trabalho manual é tão vinculado às mulheres. Né? Então, para finalizar, assim, que a luta é grande, nós mulheres temos que ter consciência mesmo do nosso ser, do nosso estar na sociedade, porque ainda tem muitas vozes para vir por aí, né? Principalmente agora nós estamos nesse universo trans, os transgêneros, enfim, né? E tem muita luta ainda para a gente conseguir o nosso espaço. A coisa, para mim, ainda está, já demos um passo grande, mas ainda estamos começando, né? Esse mundo do século XXI que a gente está, né, lutando aí para que consigamos os espaços nos museus que tenham mais representatividade feminina, transgêneros, afrodescendentes, negros, enfim, né, que abra o espaço mesmo total, porque, né, nós estamos cansados de ver nas banquinhas de jornal os gênios da pintura. Só o nome dos homens lá, quando você vai comprar os livros, cadê as mulheres, né? E elas existem, estão aí, fazendo produções maravilhosas, tá? Obrigada. Eu sou Patrícia Leite, também sou formada no Cefam, os rostos aqui estão todos conhecidos para mim, também me formei no Cefam em 93, também fiz faculdade de pedagogia na Nogueira da Gama e agora estou concluindo letras, como segunda licenciatura. Faço muito trabalho literário, né, dentro de concursos literários, tenho um livro lançado de poesia ilustrada, que foi lançado em 2015, eu estou caminhando no segundo, e uma relação muito profunda com a literatura. Esse sempre foi meu universo. Pelo jeito, vai perdurar por muitos, muitos anos assim ainda. E a história da mulher na literatura, sobretudo na poesia, né, que o meu tema aqui seria a mulher na poesia, não difere muito das falas que eu consegui ver aqui, desde a hora que eu entrei até agora. A Mércia falou muito bem da arte, né, as outras meninas também. A Rogéria, né, sobre o papel da mulher na sociedade até hoje. Na verdade, a posição da mulher, ela não difere, né, nos diversos campos, ela não é diferente. Né? A posição da mulher na sociedade, ela vem
de uma história muito homogênea em todos os campos, né? Nós tivemos, eu acredito que a gente já caminhou passos largos, sim, né? A mulher ela tem conquistado cada vez mais, assim como toda a diversidade humana tem conquistado um espaço maior na sociedade, né? Construindo pontes e derrubando muros, eu acho isso maravilhoso, né? Mas ainda falta muito, né? Nós tivemos, inclusive, é esse mesmo, nós tivemos, inclusive, na história da literatura brasileira, muitas mulheres que escreviam poesia, né? Todos os gêneros, né, literários e linguísticos, poesia, contos, trovas, e ou elas eram obrigadas a usar pseudônimo, ou elas eram obrigadas a deixar que homens assinassem por elas, as obras delas, porque elas eram mulheres que só poderiam ser vistas como mulheres em posição de prendas domésticas, né? As mulheres elas não podiam aparecer, né? Era feio para a mulher aparecer como profissional, como alguém que escreve, como alguém... ela era marginalizada, né? Até hoje em dia a gente tem visto que as artistas, né? O artista é marginal, é alguém que não faz nada, entendeu? Alguém que não tem um trabalho, aí ele é artista. Então, com a literatura, com a poesia, principalmente, isso não é diferente, né? Hoje nós temos grandes nomes da literatura e da poesia brasileira, né? Como Cora Coralina, Adélia Prado, tantas incríveis mulheres que escrevem poesia, que ainda não são reconhecidas pelos críticos, né? Muitas premiadas, muitas com alguns espaços conquistados dentro da Academia Brasileira de Letras, no entanto, não são reconhecidas, né? Como poetas, poetisas, né? Tanto faz o nome. Mas eu espero, sinceramente, que isso venha mudando com o tempo, né? Porque eu acho que a poesia ela está intimamente ligada, né, ao ser feminino, né? A qualidade de ser mulher, né? Eu gosto de falar do ser humano antes, né? Eu acho que antes da gente ser homem, mulher, preto, branco, verde, bolinho, acho que antes de mais nada a gente é ser humano. Então, assim, o ser humano tem sido muito colocado para fora, né? Muito entendido, principalmente nessa fase que a gente está vivendo de pandemia, né? O pé de igualdade é uma coisa que está assim na carne viva, né? Nós estamos iguais, né? Nós estamos sofrendo, nós estamos morrendo, nós estamos experimentando sentimentos que estão nos tornando iguais, né? Então, a gente está morrendo, independente de ser pobre, rico, bonito, feio, homem, mulher, famoso ou anônimo, né? A gente está adoecendo, sendo tudo isso, estando tudo isso. Então, assim, a gente está num ponto, nesse momento, de pé de igualdade muito forte, né? E a mulher vem com tudo em cima disso, né? Porque o poder feminino de vitalidade, né, da natureza feminina, que a mulher consegue viver de maneira tão forte, né? A mulher é resistente, né? Inclusive à dor, né? Então ela está naturalmente ligada à natureza e a coisas que são essenciais na vida, né? Com uma fortaleza, né? Uma maestria, né? Um empoderamento, né? Que muitas vezes sustenta a masculinidade. Então, a figura da mulher pode e deve ser homenageada, ser exaltada e, acima de qualquer coisa, ser respeitada. Porque se tem uma coisa que a mulher merece na sociedade brasileira, é o respeito. Isso não tem como tirar, né, do ser feminino, né, do ser que tenha uma capacidade absoluta e infinita de sentir dor,
do ser que consegue gerar vida, do ser que consegue poder de compreensão, uma facilidade e uma sensibilidade muito maior do que qualquer outro ser. Né? Então, a mulher é uma diamante divino, né, que Deus colocou na Terra. Eu acho que a mulher, sem a menor sombra de dúvida, é um anjo sem asa, né, na vida de quem conseguir conviver com alguma mulher. Tem gente que não consegue. Mas é isso que a mulher é. A mulher é amparo e sustento, né, para quem quiser saber, para quem quiser adentrar esse universo, né, feminino. E eu escrevi uma poesia, assim, agora pouco, rapidinha, para fechar esse falatório meu que não tem fim, senão a gente fica a noite inteira falando, porque tem tanta coisa para a gente falar da mulher, né? E eu vou fechar com essa poesia que eu fiz, em homenagem, né? Em oferecimento a todas as mulheres nesse dia tão merecido. Né? Eu acho que mulher tinha que receber flor de chocolate o ano inteiro, não é só no dia 8 de março. E em homenagem também a todas as poetisas, né, brasileiras, são tantas, né, muitas já conseguiram se perpetuar ali, mas ainda são espelhos, exemplos para a gente, mas a gente ainda tem muito que crescer, né, desse item, que é poesia e literatura, né, que é tão essencial para a vida da gente, porque é terapêutico, né, simples assim. Então, eu escrevi assim: Universo Feminino é o título. Não por acaso o mundo é feminino. Desce do céu toda essência que da viril filosofia humana expande da fecundidade que no próprio gênero grita em demasia. Sim, tudo se rende aos pés do fecundo triunfo que vem da feminilidade. Toda palavra é fêmea. Toda palavra ovula e pulsa. Vida, essência, poesia, inclusive o próprio nome do planeta, Terra. Onde houver luminosidade que brota do nascimento, onde houver algo a germinar, onde houver lágrima, onde houver dor, onde houver felicidade, onde houver crescimento, onde houver alguém a orar, onde houver alguém para amar, de onde o amor vier, onde couber, de onde tudo que vibra, se puder, como se quiser, e do jeito que der, de onde Deus se puser, haverá as mãos e a alma de uma mulher. Então, eu deixo meus parabéns, meu carinho a todas as mulheres que a gente conseguiu alcançar com essas poucas e simples palavras que a gente está usando aqui agora. Tá? Beijo para todo mundo. Meu nome é Isabel, eu sou professora, eu fiz letras, inglês e português, fiz pedagogia também, e dei aula muitos anos na rede estadual, depois passei para a aeronáutica, fiz um concurso, entrei, fiquei lá mais uns aninhos e me aposentei. Levei meu tempo para lá e me aposentei. Já faz algum tempo, e sou do PT, sou da executiva do PT, já desde 2013, na verdade, oficialmente em 2014. Mas eu pensei que eu me inscrevi no PT pelo online e achei que eu estava filiada e não estava. Mas eu conto como se fosse 2013. E o Otávio me pediu para falar sobre mulher, política e cidadania. E aí ele falou que tinha 3 minutos. Eu estou vendo essa gente falar tanto tempo. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu fiz tudo para ficar pequenininho, para dar, e mesmo assim não foi mais. Mas a Desirê estava falando do histórico das mulheres, dos votos, né, como que a mulher começou a ter direito, né, reconhecido de voto, e eu também pesquisei isso daí. E é uma coisa assim que faz muito pouco tempo que a gente tem direito a voto. A mulher no mundo, né? Que faz mais ou menos uns 100 e poucos anos. Ela mesma falou, a Nova Zelândia em 1893, depois já foi no século XX, a Finlândia em 1906. Quer dizer, gente, foram séculos e séculos de submissão,
ao homem, à sociedade, ao sistema. A mulher só começou a ter um pouco de voz no final do século XVIII, começo do XIX. Não, XIX e começo do século XX, né? E a mulher no Brasil mesmo foi em 1932. E primeiro, depois da Finlândia foi a Inglaterra, depois da Inglaterra a Europa, a Inglaterra foi logo depois da Primeira Guerra. E os Estados Unidos, eu achei assim, muito incrível, as americanas tentando, as estadunidenses, né, tentando de qualquer maneira conseguir o direito ao voto feminino reconhecido, e elas estavam usando as palavras erradas. Elas falavam feminismo, direito da mulher, não passava de jeito nenhum. Elas tiveram que mudar essa abordagem delas para direito da raça humana e também democracia. Elas mudaram as palavras, mudaram a abordagem, pararam de falar em feminismo, direito das mulheres, aí elas conseguiram. A emenda 19, a Constituição deles lá, é a que dá direito ao voto à mulher estadunidense. E depois na América Latina foi o Equador e finalmente o Brasil, né? O Brasil em 1932. O que mais? Depois de 1932, né, as décadas seguintes, vem a guerra, tal, mas a mudança vai ser muito rápida. Aí foram séculos de submissão, e depois a mulher ela começa a participar de movimentos sociais, ela passa a ter mais liberdade para lutar por causas sociais, conquistar espaço no cenário político nacional. Hoje, não tem mais, acho que nem um cargo eletivo não tem, que a mulher não tenha conquistado, né? Ou já participou, ou ainda está nesse cargo eletivo. Então, houve uma mudança muito grande, né? E, inclusive, nós no Brasil elegemos uma mulher presidenta do Brasil 2 vezes. Passamos na frente dos Estados Unidos, que agora tem uma vice. Mas nós elegemos a Dilma. E como a primeira, uns tempos para cá, uns temas mudaram-se. Os assuntos que a sociedade hoje discute têm muito a ver com as questões femininas, né? E antigamente não tinha nada disso. Fala-se hoje de aborto, fala-se de violência contra a mulher, de assédio, de maternidade, de carreira, né? Aborto, já falei. Então, as mulheres, hoje, esses temas são muito debatidos na sociedade e também são debatidos no meio político, né? Hoje acontece isso. E o resultado disso tudo, dessa fala, dessa busca por causas sociais, essa luta, né, por causas sociais, acabaram levando a uma demanda, né? As mulheres começaram a querer políticas públicas que viessem ao interesse delas, né? Da família. E foi isso que aconteceu, né? Nas últimas décadas, com os governos petistas, foram criadas muitas coisas, né? Por exemplo, a Secretaria de Políticas para as Mulheres veio daí. O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Eu falo desses 2 programas porque é a mulher que, na verdade, que movimenta o Bolsa Família, que é o cartãozinho que elas recebem, é a mulher. Está no nome dela, é ela que vai, ela que saca, ela que resolve o que vai fazer com o dinheiro. Minha Casa Minha Vida também, na medida do possível, sempre que possível, fica no nome da mulher. Então, são políticas que valorizam a mulher, dão um certo empoderamento, né, uma dignidade à mulher. Outras, a Lei Maria da Penha, a PEC das domésticas. Então, a mulher ela vai avançando, né, nos direitos delas e mudando e se elevando, né? Se nós levarmos em consideração
todas essas políticas públicas e também outros avanços, né, na garantia dos direitos das mulheres que foram surgindo na sociedade nessas décadas, sumiu aí, nós podemos concluir, vocês estão me ouvindo? Nós podemos concluir que estávamos caminhando para a construção de uma cidadania plena. Estávamos caminhando. Aliás, gente, nós estamos caminhando. Na verdade, nós não estávamos, não. Nós estamos, porque nós não perdemos. O que foi construído ainda permanece. Tem alterações? Tem. Mas essas alterações podem ser retomadas. E não se esqueçam que governos, eles vão e vêm. Mas uma coisa, gente, a dignidade da mulher, uma vez despertada, uma vez conquistada, nunca mais vai ser tomada. Então, essa dignidade que a mulher conquistou dessas décadas, ela não vai perder mais. Não importa que governo que está aí. É uma mudança para sempre, né? E também a gente não pode esquecer de uma coisa muito, muito importante que eu quero falar aqui, que é uma frase que umas mulheres do Nordeste, não foi do Pará, não foi do Nordeste não, foi lá no Pará, e que elas falaram no movimento que elas fizeram, até que elas pararam, elas foram para as estradas com cartazes, eu não me lembro qual era o motivo, mas elas foram as mulheres, lá no Pará, e elas falaram o seguinte, e essa frase pegou, as mulheres são como as águas, crescem quando se juntam. Então, nós não podemos esquecer disso, tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Bom, eu vim falar sobre ciências, mulher, anticiência e tudo isso misturado, né? Bem, eu sou a mãe da Isabel, do João, do Antônio, a esposa do Helder, sou a Silvia do INPE, aquela que foi do PT, de esquerda, que fala pra caramba e que se mete em muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, a mulher, quando ela decide entrar para ciências, ela precisa quebrar paradigmas. Ela precisa segurar o leme daquele barco e virar a direção. Porque quando você é criança, você ganha vassourinha, você ganha bonequinha, e os meninos brincam de montar castelos, jogar bola, montar quebra-cabeça. Isso há 51 anos, quase 52, que vou fazer 52 um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Mas a gente precisa enfrentar tudo isso e fazer o que a gente quer, o que a gente sente no coração. E quando é que eu senti no coração essa coisa pelas ciências? Foi quando eu brincava na rua, e eu ganhava lá a boneca e tal, mas eu gostava mesmo era de brincar na rua. E quando eu deitava no chão da calçada quentinha, aquecida pelo sol, eu ficava olhando para o céu, para aquele céuzão, porque a luz da rua, a iluminação pública, era de péssima qualidade, poucos lumens, e a gente ficava enxergando aquele céuzão lindo, e eu pensava, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai, quem é a gente nesse mundão de Deus? E de quem é esse mundão? Por que eu sou tão pequena? E quando eu andava de ônibus, às vezes eu ia visitar minha família em São Paulo, e eu via aquele monte de janelinhas com um monte de gente morando dentro daquelas casas, e eu pensava, o que será que essa gente pensa e faz? E eu sempre estava me questionando e perguntando tudo e sobre tudo. E assim eu comecei a descobrir as ciências dentro de mim. Eu sou técnica, eu estudei no Cotec num tempo em que no colégio inteiro tinha 5 mulheres, né? Um colégio aqui de Guará, que é um colégio muito bom, mas também foi uma quebra de paradigmas
estudar no Cotec e depois trabalhar de técnica, trabalhar no meio da maioria de homens e conquistar respeito e conquistar valor, né? Eu acho, sim, que ainda é duro, é doído ser mulher, sabe? Não acho, assim, que eu sou forte. Eu até, muitas vezes, eu pensava, nossa, mas eu vejo todas essas mulheres falando que são fortes, que aguentam mais a dor. Eu não aguento mais a dor. Eu sinto a mesma dor que o meu filho, o João, o Antônio, o meu marido, o Helder. Eu sinto essa dor aí, sabe? E eu não sinto menos dor que eles, eu não sinto menos, a minha pele é igual a deles. Eu não sou mais forte, eu não sou mais forte que ninguém. E eu desisti de ser mais forte que as pessoas e achar que eu tenho que estar sempre sorrindo. Sim, eu estou sorrindo e às vezes esse sorriso ajuda a levantar a bandeira da ciência contra a anticiência. E eu pergunto aí para você que é menina, é para isso que você nasceu? Você nasceu para ser a mais forte? Você nasceu para gostar só de brincar de boneca? Eu acho que não, né? Você decide. Você decide quando é que você vai ser forte, quando é que não vai dar para ser forte, você vai sentar um pouco para chorar, né? E você decide se você gosta de matemática. Sua cabeça é boa pra caramba. E você pode ser muito melhor que muitos meninos em matemática, e nem por isso você pode ser você precisa ser péssima de português. Você pode ser boa de tudo. Inclusive, e mal também, sabe aquela prova que você vai mal? Você pode ir mal também de vez em quando, mas você precisa levantar. Não porque você é mulher, porque você é gente. Mas a ciência não é famosa, nunca foi. Você lembra de um cientista, você lembra do Einstein. O Einstein, um cara descabelado, com aquele estereótipo de guarda-pó branco, um estereótipo de uma pessoa desligada da realidade. Mas você pode ser cientista. Depois que eu fiz o técnico, eu fui fazer física, fiz 4 anos de física, desisti da física, por vários motivos, entre eles porque eu tinha que cuidar dos meus filhos e trabalhar desde cedo, desde os 17 anos. E então eu acabei a faculdade depois, muito depois, quando o Lula foi ser presidente, foi só aí que eu consegui voltar para a faculdade, terminar minha faculdade, fazer meu mestrado e sou aluna de doutorado. Então, nunca é tarde para você fazer o que você quer, que você sonha, que você sente que você tem que fazer, onde você vai fazer a sua diferença. Mas a ciência, ela não é cheia de luzes, ela não não tem ninguém batendo palma para você, sabe? Ela não é um currículo Lattes. Não, a ciência é anônima, é uma luta diária. E muita coisa que você estuda, trabalha, vai alimentar uma pesquisa que vai ser finalizada daqui a 10, 20 anos. Então, você está vendo agora, falando da vacina do coronavírus, e muita gente dizendo que essa vacina é uma porcaria porque ela foi desenvolvida rapidamente. É mentira, ela não foi desenvolvida rapidamente. Tem gente há mais de 10 anos estudando coronavírus. Não esse novo coronavírus, mas um coronavírus que aparece lá na carteirinha do seu cachorro quando você vacina ele. Você pode olhar que tem lá coronavírus. Já existia coronavírus e já tinha gente quietinha, anonimamente, trabalhando para que agora, a hora que a coisa apertou, se conseguisse, com muita seriedade, disciplina, porque a ciência também pede isso, disciplina, assim como o esporte, conseguiram fazer essa vacina. E aí você vê tanta gente anti-ciência, achando isso, achando aquilo. A ciência não acha. A ciência estima. A ciência analisa indícios. Então, o presidente, o governador, o prefeito, ele não tem que achar que é bom tomar cloroquina,
Quem tem que estimar, estudar os indícios, estudar a parte empírica, os experimentos, a ciência, são os cientistas. Então, com a palavra, o cientista, aquele cientista anônimo. Então, tem hora que aquele cara lá que ganhou a eleição do poder, ou o artista, tem que ficar quietinho, é a vez da ciência. É a vez daquela mulher, aquela mulher que batalhou, que muitas vezes chega na casa dela, cansada, com a cabeça cheia de número, com uma dor na coluna. Mas tem hora que é essa mulher que tem que ser escutada. A mulher das ciências, o homem da ciência. Então, humildade é preciso nesse tempo que a gente está vivendo, né? É preciso escutar a ciência, porque eu acho que a máscara faz mal, mas a ciência diz o contrário. Então, você não tem que achar, porque ciência não é individualista, não é subjetiva. Ciência é método científico. E o método científico existe para terminar com essa subjetividade, com esse eu acho. Porque a gente pode achar coisa errada pra caramba, e aí a gente vai lá, gasta uma grana comprando um remédio que jamais vai servir para o coronavírus. Isso aí é ciência. Eu estou colocando essa questão do coronavírus porque é uma ciência que está na bola da vez e que faz todo mundo enxergar a ciência. Outra coisa, você sabe esse termômetro aí que a gente está vendo todo mundo medindo na sua testa a sua temperatura? Esse termômetro, ele veio da ciência espacial. Então, muitas vezes, você acha que a única ciência que presta no mundo é aquela que se aplica à saúde. Mas toda a ciência se ajuda, porque a ciência não é individualista. Então, é isso, gente. Eu espero que todas as mulheres se cuidem ao máximo, que todas as mulheres que queiram ser cientista tenham oportunidade de ser cientista, de estudar ciências e de sonhar em fazer a sua parte no mundo, tá? Então é isso. Meu nome é Lucy, fui aluna do Otávio, um beijo. E atualmente, assim, eu trabalho como secretária na área da saúde, uma área que eu amo de paixão. E falta só um tiquinho para me formar assistente social. Vou só concluir o estágio. Então, eu venho aqui como uma futura assistente social. Falar que nós, mulheres, a gente tem que, sim, que levantar a bandeira, sabe? Ante o racismo, ante essa coisa de, eu sou coitadinha. Não, muito pelo contrário. Eu venho como assistente social para levantar a bandeira nos direitos do outro, para ter nós mulheres, ter mais empatia também. Porque se precisa ter, sabe? Então, assim, sobre esse processo também do feminicídio, que acontece muito nessa área da assistente social, né, na área do serviço social, e é uma área que me encanta por demais. Então, assim, eu estou muito feliz por esse espaço aqui, agradeço, né, ao Otávio, a todas as pessoas que falaram muito bem, e até pegando o gancho da fala que ela falou sobre a ciência, e é exatamente isso. Eu acho que se os nossos governantes olhassem um pouquinho mais, até para as políticas públicas na área do assistente social, gente, estaria assim muito bem, porque o Brasil é um país rico, é um país cheio de vida, só que precisa de uns ajustes, eu acho, na parte governamental. E aí entra as políticas públicas, entra, né, tudo que a gente está vivendo, e é uma área que eu estou de braços abertos, não vejo a hora de poder atuar, né, e poder exercer a minha função de mulher guerreira mesmo, para lutar aí com todas. Obrigada, gente, boa noite. Então, eu estou aqui convidada, né, fui convidada pela Desirê, para eu fazer aqui, fazer um depoimento aqui, mas na verdade eu falei para ela, até falei no WhatsApp, não vou falar nada,
Mas, pelo menos se apresenta, ela falou, né? Então, meu nome é Sueli, eu também sou professora, formada em letras, já estou no magistério há um bom tempo. Na verdade, já estou até saindo, né? Já saí, na verdade, né, Otávio? Eu estou quase me aposentando, na verdade, né? E eu já estou afastada da sala de aula já faz, acho que uns 5 ou 6 anos, né? Fiquei adaptada, então já saí, afastei da sala de aula. E o ano passado, em 2019, eu me afastei na diretoria de ensino, fazendo de administração, né? Administrativo. E aí, agora sim, eu já estou quase me aposentando, meus, minhas coisas, as coisas estão sendo contadas lá. Mas eu vim aqui para falar justamente dessa batalha mesmo. Essa batalha já faz um bom tempo que eu estou aqui no magistério, né? Então, não foi fácil. Eu também, como a amiga aí falou, saiu já, não lembro agora o nome dela, que ela disse que também teve os filhos tarde, né? Mas eu também tive os meus filhos tarde também, então eu me ingressei assim na escola também já com uns 30 anos, já bem, né, fui fazer faculdade, tudo aconselhamento de amigas, né, que vem, vai fazer, vai ser bom para você e tal. Então eu fui fazer isso. E aí eu gostei, né, porque eu já tinha assim uma vontade, aquele desejo de criança, quando a gente é criança, eu queria tanto ser professora e tal. Aí depois, não é mesmo? Aí depois a gente vai ver que aquele sonho virou um pesadelo, na verdade, né? Porque não era bem aquilo que a gente queria, mas a gente se dedica, né? Eu me dediquei muito. Tanto é que essas minhas cordas vocais aqui é por conta de dedicação. Porque no começo da minha carreira, acho que todo mundo foi assim, né? No começo você se dedica, você se entrega, e aí vem os ônus, né? Acabei ficando com esses dois problemas, tive duas cirurgias. Mas não foi fácil chegar, não. Acho que da minha família, acho que eu sou a única que... Não, meu irmão também se formou. Mas eu sou a única filha, né? Em 4 filhos, 3 filhos e uma filha. Eu sou a única que fui fazer faculdade e terminei. Meu irmão foi depois, né? Bem depois de madura, ele foi fazer uma faculdade também. E então, sei lá, eu sou negra, né? E meus filhos já são miscigenados, né? Já tem uma mistura. Então, eu sou negra, tive uma dificuldade enorme também no início da minha vida profissional mesmo, né? Não foi fácil. Até hoje eu falo para eles, quando eu vou dar algum conselho sobre profissão e sobre trabalho, eu falo para eles, gente, no meu tempo, né? Naquele tempo, né? A gente fala bem assim, mas não vive mais esse tempo, não vive, mas eu vou dar um conselho. Naquele tempo, eu sofri muito, porque eu sofri racismo, sofri também por conta de ser mulher e porque eu não tinha estudo também, quando eu ingressei no campo do trabalho, né? Ingressei com 19, 20 anos. E aí eu não tinha nada, eu tinha só o ginásio na época, né? Depois que eu fui ingressando. Então, quer dizer, eu senti muita pressão, assim. Quer dizer, na verdade, eu fui educada, né? Minha mãe também foi educada assim, eu fui educada para abaixar de acordo com as pessoas, né? Então, me manter no meu lugar, né? Minha mãe já me disse que o meu lugar, eu tinha que me manter no lugar acho que de vassalo mesmo, né? De servo. Então, eu tinha que aceitar, se as pessoas não me davam emprego, se as pessoas, eu tinha que aceitar aquilo. Mas eu fui lutando, né? Depois que eu tive uma consciência, fui pensando, não é assim, né? Não é bem assim. Eu acho que a gente tem que, não é que se igualar, né? A gente tem que buscar o seu espaço, né? E eu busquei meu espaço. Eu não entendo muita coisa dessa militância, dessas brigas por raça, eu não tenho muito hoje que eu tenho mais, né? Hoje eu tenho mais graças à minha filha, né? Eu até falei para a Desirê que eu ia pedir para ela dar uma palhinha aqui das coisas que ela
que ela acredita, né, que agora ela é uma nova, e não fui eu quem indiquei esse caminho. Foi ela mesmo que acho que se achou nesse caminho, né, de lutadora mesmo, né, dessa liberdade mesmo, de expressão, de ser mulher, de ser negra. Então, é ela que buscou tudo isso, porque eu, no meu pouco entendimento, né, eu não consegui passar esse tipo de pensamento, né? Eduquei, fiz o máximo para educar, né? Hoje vocês estão vendo aqui atrás, eu fiz questão de ficar aqui para mostrar que eu fui muito mãe mesmo, protegi o máximo que eu pude e tentei guardar o máximo que eu pude de violência, de tudo, junto com meu marido, para poder eles terem assim, pelo menos, né, vida, né? Ter, sei lá, conhecimento de vida, mas ter assim carreira, né, estudar. Isso foi a minha principal meta enquanto mãe. E enquanto mulher e profissional, né, eu também fiz o máximo para estar ali à disposição, trabalhar, como eu falei, o sonho de ser professora foi um sonho, né, que na verdade a gente luta mais dentro de uma sala de aula, você enfrenta vários problemas, eu também sofri bullying dentro da sala de aula, né? E assim como eu sofri quando eu era criança, bullying, eu também sofri racismo também na sala de aula, de alunos mesmo, então eu sofria, mas eu sofria calada, né? Eu não apontei dedo para nenhum aluno dizendo que ele era racista, que ele estava me... Não, eu não fiz nada disso, sabe? Eu segui o meu caminho. Pode ser que eu tenha me arrependido, né? Se eu tivesse, sei lá, lutado mais, né? Me envolvido mais com esse tipo no entendimento desses assuntos, talvez eu tivesse brigado mais na sala de aula, porque a gente que sofre, a gente consegue até falar com a causa, né? Com conhecimento de causa, que é que eles dizem assim. Então, eu agora estou aprendendo muito com a minha filha, aprendo muito com ela conversa muito comigo a respeito disso, eu até fico meio assim, para falar, mas é isso mesmo? Será? Sabe? Então, ela vem me ensinando bastante nesse sentido. Eu acho que nesse Dia da Mulher, como a gente está aqui citando aqui, né? Eu acho que as mulheres hoje, como a professora falou também, hoje a mulher não é mais, a luta não é mais só negra, né, e mulher, hoje tem outros segmentos que também tem que lutar, né, para tentar acabar com esse tipo de racismo, né, e preconceito, né, preconceito. E é isso. Vou perguntar para minha filha se ela quer fazer uma palavrinha aqui com vocês, se ela quiser. Acho que a gente tem um minutinho ainda. Quer falar? Ela vai falar com vocês, só um minutinho, tá? Para falar alguma coisa sobre isso. Obrigada, viu? Tchau. Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou filha do meio da Sueli. Eu tenho 21 anos, eu sou técnica só em veterinária. E é o que minha mãe disse, a luta dela, a luta de todo mundo, é a nossa luta agora, né? Que as lutas, na verdade, por exemplo, o racismo, ele nunca acabou. Então, e ele sempre existiu. Então, a nossa luta, ela não acabou ainda, perante o racismo. E como mulher, é mais difícil ainda a nossa luta, porque a gente sofre tanto por questão da pele, da cor da pele, tanto por ser mulher. E no Brasil ainda é pior, um pouco pior. E eu acho que a gente está caminhando, a caminhada é longa, o caminho é muito longo, mas eu acho que se a gente for passando, principalmente educando as crianças, né, a se portar, a conversar com os pais, a conversar com os professores e a pesquisar e a se perguntar se aquilo mesmo é certo, se aquilo que ela está sofrendo é certo. Acho que o caminho está indo. A educação é a chave. A educação é a chave. E eu tenho muito orgulho mesmo de ter uma mãe que foi professora,
porque ela participou disso. Ela participou da nossa educação, não dando aula, mas participou da nossa educação e participou da educação de várias outras pessoas que estão aí na vida e já cresceram, já se formaram, já são pais e estão com outras crianças se formando também. E é isso. Obrigada. Meu nome é Eunice. A minha primeira graduação é Ciências Contábeis. Eu terminei essa graduação muito cedo. Eu entrei na faculdade com 16 anos e terminei com 20 anos. Eu já trabalhava na parte administrativa de um supermercado. A minha opção foi por já trabalhar na área. Eu escolhi esse curso. Mas nesse meio eu voltei para a educação. Eu fiz especialização, eu fui para o ensino superior privado. E no ensino superior privado, eu trabalhei com a classe trabalhadora, né? Que trabalha o dia todo, que tem a oportunidade de estudar à noite, pagar o seu próprio ensino. E nesse meio eu tive muita vontade de fazer pedagogia, para já trabalhar também com a rede municipal, com as crianças, o que eu posso contribuir com essas crianças para uma sociedade mais justa. E eu creio que eu posso contribuir. Então, tem 6 meses que eu terminei o curso de graduação. E a minha fala hoje, eu peço até desculpas, que o preparo foi rápido, eu tive pouco tempo, mas eu gostaria de falar um pouco da mulher, né, da educação. A mulher voltou para os cursos de ciências humanas, ela tem assim, uma proximidade, em contrapartida, ela afasta dos cursos de ciências exatas. Então, é um pequeno recorte, é muito breve, porque o assunto é muito extenso. A primeira leitura que eu fiz a esse respeito, algum tempo atrás, que me chamou muito a atenção, foi que quando eu comecei a estudar um pouco como que ocorreu a educação para as mulheres no Brasil, eu me deparei com um artigo que falava dos índios, que os índios foram os primeiros defensores do letramento feminino, o letramento das mulheres. E quando os jesuítas vieram para o Brasil para alfabetizar e catequizar os índios, era só para os homens. E os próprios índios, os caciques, cobraram. Foi as nossas filhas. Elas também têm que estudar. Por que elas não podem participar? E isso foi enviado uma carta para Portugal. Como que fariam? Eles teriam ou não que alfabetizar essas meninas? E nem em Portugal as mulheres tinham a educação formalizada, institucionalizada. Então, não foi permitido. Isso me chamou muito a atenção. Essa história que nós tivemos, né, de discriminação, a consequência de uma sociedade, né, patriarcal, moralista, machista, que sofremos consequências, né, até hoje. Já tiveram aí várias falas que falaram a esse respeito. Então, as primeiras escolas, a mulher recebia uma educação voltada para o lar. Ela foi estudar em conventos. Para alguns autores, esse enclausuramento era uma forma de domínio. O que elas aprendiam? Elas aprendiam a bordar, a coser, a boas condutas para não passar vergonha no marido ou no pai quando saíam, né, no ambiente social. E com a vinda da família real é que houve a oportunidade da mulher no magistério. Porque vieram estrangeiros, esses estrangeiros precisavam de pessoas para dar aulas para as filhas, para os filhos, para a família em si. E houve, para a mulher, o abraçamento desse magistério. Primeiro, as mulheres solteiras, com autorização dos pais. Depois, para as demais. E havia uma particularidade no currículo dessas escolas, porque o ensino para ambos, meninos e meninas, era a leitura, a escrita e pequenas contas. E para as meninas entravam, né, o bordado, a costura, dentre outros aqui que já mencionei. E os meninos, a geometria e a aritmética, pois os meninos deveriam desenvolver o raciocínio. E essa expansão desse ensino e passou a discutir, né, a formação pedagógica dos professores. Então, houve uma influência do gênero feminino. A mulher era considerada uma educadora natural, uma cuidadora natural. Aí vinham os atributos, né, paciençosa, educada, calma. Então, era melhor para lidar com os pequenos.
mas já uma parte da sociedade já não concordava, porque para eles a mulher era despreparada e portadora de intelecto pouco desenvolvido pela falta de uso. Aí já veio o preconceito contra a área de exatas, porque, em outras palavras, a mulher era considerada burra, não aprendia matemática. Então, esse discurso construído veio uma vocação natural para o magistério e para os cursos de licenciatura, né, e pedagogia. O resquício histórico do sexo feminino frágil, que não exercia suas funções cognitivas, equiparado a uma mulher com compreensão do saber de uma criança, ou até mesmo dos doentes mentais, contribuiu para a desvalorização da mulher como aprendiz, como educadora, e refletiu até na valorização salarial dessa profissão. E a área das exatas, a engenharia, a matemática, a física, dentre outras, desde os seus primórdios era considerada uma ciência nobre. Ela era precursora das demais ciências, de difícil aprendizado e voltada para uma classe privilegiada da sociedade, que a mulher não fazia parte, que era a classe intelectual. Então, isso contribuiu para o afastamento da figura feminina da esfera intelectual, da esfera do campo das exatas, para aqueles profissionais bem-sucedidos na área de física, matemática, eles continuam, além do curso de graduação, com as especializações estricto sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a mulher, já quando termina a graduação, ela já volta muito, eu sei que hoje está mudando tudo, mas ainda tem resquícios, muito para a família, para cuidar do lar, para trabalhar, cuidar dos filhos. Então, tem uma certa dificuldade também nesse campo. Então, veio o estigma que os cursos de humanas não existia tanto esforço intelectual. E foi onde, para alguns autores, né, as mulheres buscaram esses cursos ditos mais fáceis, né? Então, o porquê dessa minha fala? Quando eu fui preparar o artigo para o curso de pedagogia, a professora me falou que eu buscasse alguma coisa mais voltada para a prática. E houve uma discussão. Eu falei, não, eu quero trabalhar esse assunto porque se nós trabalhamos com crianças, maioria de universo feminino, são as professoras, tudo. O que está faltando construir ou desconstruir? Porque somos nós que lidamos com a primeira infância, somos nós que temos que incentivar essas meninas na sala de aula. E eu gostaria de apresentar, eu sou breve mesmo, eu sou curta na fala, eu não sou como outras, eles falaram que gostam de falar muito. Gostaria de apresentar, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu tentar aqui. Esse livro é um projeto das alunas de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás. Esse livro ele foi distribuído na Rede Municipal de Ensino de Goiânia, onde é uma conversa entre meninas e engenheiras, voltada para a educação infantil. Nesse livro conta várias histórias de sucesso de mulheres nas áreas de exatas, física, matemática, engenharias, afim. E eu achei muito interessante esse trabalho. Alguém tiver a oportunidade de buscá-lo, e são projetos assim que nós podemos introduzir na sala de aula. E eu termino a minha fala em que a minha intenção é buscar um ensino público, um ensino municipal, que eu não vou sair dessa linha que eu já trabalhava, pouco trabalhei com filhos de abastados numa faculdade particular, e essa é a minha intenção de continuar também com o ensino público municipal. E eu espero que eu consiga contribuir com uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e com a equiparação de gênero. Crescemos muito, mas ainda existe muita discrepância, principalmente para o curso de exatas. As mulheres hoje estão matriculadas, 57,2% estão matriculadas em curso de graduação. Quando parte para exatas, em torno de 10% no curso de engenharia, 30% em engenharia civil, 33% em matemática, 15% nos cursos de computação. Então, essa é a minha fala. Eu espero que eu tenha contribuído, né, para a discussão de vocês. Parabenizo as demais falas. E, de antemão, parabenizo a Silvia, né, pelo aniversário. Que você aproveite muito o seu dia. Eu estou antecipando.
o meu feliz aniversário, Silvia. Muito obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Importante falar que foi no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Lei Maria da Penha, ela vai ser um divisor de águas entre o que a gente tinha antes, né? Mesmo com todas as conquistas que nós obtivemos com a Constituição de 88, como bem disse a Natália, ela vai ser um divisor de águas, porque a Lei Maria da Penha, ela demanda algumas mudanças que são bem radicais e inovadoras, né? Como, por exemplo, as medidas protetivas de urgência, né? Então, antes o agressor, ele não era condenado criminalmente, né? Vamos dizer assim. Ele pagava uma cesta básica ou ele ia fazer um trabalho comunitário e ficava por isso mesmo. Então, com essas medidas, com a Lei Maria da Penha, vieram essas medidas, geram demandas, né? Como, por exemplo, as medidas protetivas de urgência, que são delegadas pelo juiz, né? Essa mulher, ela tem um atendimento de bate-pronto, né? De pronto atendimento, e o juiz faz com que ela tenha toda uma proteção, né? A pessoa é afastada dela, a pessoa não pode se aproximar a tantos metros, né? Ou o agressor é obrigado a pagar a pensão alimentícia. Enfim, ela vai gerar uma demanda também de delegacias da mulher, né, em vários municípios. Ela vai gerar uma demanda de casas-abrigo, né, para a mulher. Inclusive, no Brasil, hoje, nós temos cerca de 70 casas-abrigo. Em Guaratinguetá, infelizmente, na época que o Júnior Filipe foi prefeito, nós perdemos uma verba de R$100 mil para a construção de uma casa-abrigo em Guaratinguetá. Então, quer dizer, problematizando, né? Nós não temos hoje em Guaratinguetá uma casa-abrigo. Nós não temos hoje em Guaratinguetá políticas públicas voltadas para a mulher. Porque a Lei Maria da Penha, ela vai gerar, inclusive, a demanda de ter profissional especializado na área da saúde para receber essa mulher que sofre a agressão física, né, ou que sofreu um estupro. Então, gera uma demanda de profissional especializado no atendimento da mulher. Nas delegacias da mulher, gera um atendimento também, uma demanda de pessoal especializado para atender essa mulher, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela vai ser esse divisor de águas nesse sentido. Nós não temos hoje em Guaratinguetá pessoal especializado na área da saúde para atender a mulher, por exemplo, que sofre um estupro, ou para a mulher, por exemplo, que foi agredida fisicamente, né, que sofreu uma violência física. Bom, e dentro das demandas, né, dentro da Lei Maria da Penha, a gente vai ter os diversos tipos de violência contra a mulher e que são muito importantes a gente elencar aqui e falar um pouquinho sobre eles. A gente vai ter a agressão física, a gente vai ter a agressão moral, a gente vai ter a agressão psicológica, né? E então a gente precisa alertar, né? A gente precisa ter políticas públicas que trabalhem esses temas e a importância de acolher essa mulher, né? A casa-abrigo, ela é de suma importância no município, porque ela tem um endereço sigiloso, né? Para a gente ter uma ideia, a cada 2 horas no Brasil a gente tem uma mulher assassinada, né? A cada 2 minutos no Brasil uma mulher é agredida fisicamente. Então, a gente precisa avançar muito ainda, né? A gente tem uma longa caminhada. Então, eu quero deixar aqui, né, para finalizar,
essa problemática, essa problemática e essa reflexão de tudo aquilo que a gente ainda precisa obter, né? Principalmente a casa-abrigo. A gente teve um aumento do feminicídio no Brasil nesses últimos tempos, principalmente no governo Bolsonaro, né? Então, a gente precisa ter essas demandas atendidas, né? Lutar por essas demandas. Então, que o 8 de março sirva para essa reflexão, sirva para a gente continuar tendo essa sororidade, né? A mulher, ela precisa, juntas nós somos fortes, né? Então, a gente precisa dar a mão uma para a outra, né? Então, assim, ter esse lema mesmo, ninguém solta a mão de ninguém. Então, assim, um grande abraço e um 8 de março de conscientização política, de mobilização, de muita luta. Um beijo a todas as mulheres, um beijo e um abraço a todas as mulheres e aos companheiros também que lutam, né, junto conosco. Um beijo grande, eu agradeço a todas as meninas que participaram e falaram lindamente, minha professora maravilhosa, Mércia, minhas amigas, a Sueli, a Silvia, a Patrícia, as meninas que cantaram do jongo, emocionante. Um grande abraço a todas, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Um grande beijo. Boa noite, sou Regina Helena Jeremias, filha de Dona Cláudia Jongo, fazendo parte da cultura do jongo do Tamandaré. Viemos aqui para fazer uma homenagem a todas as mulheres, a todas as matriarcas. Boa noite, eu sou a Patinha, sou filha da Dona Tó. Vamos fazer uma homenagem a esse dia tão importante a todas as mulheres. Vamos cantar a nossa música, nosso jongo, a nossa cultura. Vamos abrir a nossa roda, então. Nosso
Essa é a cultura viva do jogo do tabularé. Estamos aqui preservando a nossa cultura. Salve todas as mulheres, salve Dona Cláudia João, salve todas as matriarcas. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite.